Boa noite. Estamos a precisamente 8 dias do primeiro grande apagão analógico em Portugal. No próximo dia 12 de janeiro serão desligados 5 emissores principais e 83 retransmissores de sinal televisivo analógico. O litoral do país vai sofrer o primeiro impacto e quem não tiver feito a migração para o digital pode pura e simplesmente ficar sem televisão. A importância sociológica deste meio de comunicação é por demais evidente. Vale a pena, por isso, debater o timing e também o modelo de televisão digital terrestre que vamos ter em Portugal. À medida que se aproxima a data do apagão, aumenta também a contestação a este modelo. Hoje mesmo o PCP agendou para amanhã no Parlamento um debate de urgência sobre a instalação da TDT, com a justificação de que deixa de fora mais de 1 milhão de portugueses. E o PS apresentou um projeto de resolução em nome da equidade social desta nova tecnologia. Nos últimos meses têm-se multiplicado as vozes de especialistas e investigadores que consideram que a oferta dos 4 canais já existentes é uma oportunidade perdida. Comparam, por exemplo, a introdução da TDT em Portugal com o que aconteceu aqui ao lado, em Espanha, onde há dezenas de canais digitais em sinal aberto. 4 canais, fora nada. Eliseu Macedo há muito que se convenceu que o modelo português de TDT está condenado ao insucesso. É isso que o especialista em telecomunicações anda a dizer em fóruns da internet. E escreveu mesmo num contributo que enviou há quase 3 anos à Anacom, durante uma das fases de consulta pública do processo, em que foi um dos poucos cidadãos portugueses a fazê-lo. Eu percebi-me que o que se estava a planear fazer em Portugal consistia no caminho errado que já tinha sido tentado noutros países e tinha sido abandonado. Até agora, cada sinal analógico de televisão só tinha espaço para emitir um canal. Ou seja, em Portugal era preciso sintonizar a televisão em 4 frequências diferentes para receber a RTP1, a 2, a SIC e a TVI. Com a emissão digital, uma frequência chega para transmitir o chamado multiplex, onde cabem todos os canais atualmente existentes em sinal aberto. O apagão analógico significará, por isso, a libertação de uma imensa quantidade de espectro. O interesse para que as pessoas migrem para digital é mais do lado do Estado e dos operadores do que do lado das pessoas, porque as frequências que depois são libertadas podem ser usadas para outros fins, para comunicações móveis, por exemplo, com imensas receitas. Mas há mais. A TDT poderia aumentar na prática o número de canais possíveis, multiplicando a oferta gratuita, tal como já acontece na maior parte dos países europeus. Se estamos a pedir às pessoas que financiem esta operação ao comprar equipamento para se adaptarem, era óbvio que era necessário dar algo em troca. Foi o que aconteceu em França, em Inglaterra, em Espanha, em todos os países. Em Espanha, há mesmo quem fale de sucesso absoluto, com ganhos repartidos por todos. Para os espectadores, a TDT foi a oportunidade de poderem ter a custo zero várias dezenas de canais. Para as estações generalistas, a oportunidade de recuperarem audiências e mercado. A estação pública, a TVE, passou dos 2 antigos canais para 6. A 1, a 2, um canal de desporto, outro de programação infantil, o canal de informação 24 horas e mais um em alta definição. As privadas estão também a gerir os respectivos multiplexes. Antes de la obligación de tránsito existían, y solamente considero los canales nacionales, porque además en España tenemos las comunidades autónomas, incluso iniciativas locales, podríamos decir que unos 12 canales. Y tras el tránsito, la cifra se eleva por encima de los 30 canales. Se em Portugal se tivesse seguido o modelo de países como Espanha, a TDT permitiria ter totalmente gratuitos pelo menos todos os canais da RTP, todos os canais da SIC e os canais da TVI. Ao todo, pelo menos 14 canais generalistas e temáticos, fora eventuais propostas em alta definição ou novos conteúdos que os operadores quisessem lançar. O certo é que o modelo espanhol de TDT, com dezenas de canais a custo zero, já consegue chegar a 79% da população. Em Portugal, até agora, e de acordo com um estudo feito em setembro pela Universidade Lusófona, a TDT dos mesmos 4 canais de sempre não ultrapassa os 3%. Ou seja, se o modelo de TDT não for mudado, os portugueses podem vir a tornar-se um dos povos da Europa que mais vai pagar só para poder ligar um televisor. A entidade reguladora da comunicação foi contactada pela RTP, não quer por agora tomar uma posição pública sobre o modelo de TDT em Portugal, mas promete fazê-lo depois do primeiro apagão agendado para o próximo dia 12 deste mês.
Nesta emissão especial vamos debater e explicar tudo o que precisa de saber sobre a migração para o digital. À mesa juntamos Eduardo Cardadeiro, administrador da Anacom, a entidade que tem gerido o lançamento da TDT. Tito Rodrigues, especialista da DECO em relação à televisão digital terrestre. Sérgio Denicoli, ex-jornalista da Globo e autor de uma tese de doutoramento em fase de conclusão sobre a introdução da TDT em Portugal e a democratização do acesso ao sinal digital. E Ismael Augusto, especialista em telecomunicações e que foi consultor da Anacom para o projeto TDT em Portugal. Boa noite a todos. Agradeço o facto de terem aceito o nosso convite. Começo por si, Eduardo Cardadeiro. Pergunto-lhe como é que se convencem os consumidores de televisão a migrarem para o digital com a mesma oferta que já existe atualmente, ou seja, os 4 canais existentes, RTP, RTP2, SIC e TVI. Bem, muito boa noite. Em primeiro lugar, é importante ter-se presente que esta migração é uma migração que é necessária e Portugal está obrigado a fazê-lo no âmbito dos compromissos que tem internacionais de gestão do espectro radioelétrico. A definição do modelo de televisão digital terrestre foi uma decisão que não passou pela Anacom, não é uma decisão da Anacom. A Anacom, nesta matéria, tem competências de criar condições de existirem redes, do ponto de vista tecnológico, para que possa haver... Política, é isso? A decisão foi uma decisão política. Mas não foi a Anacom que sugeriu, por exemplo, a distribuição, ou a fórmula de distribuição e o modelo de distribuição dos multiplexes pelos quais passam os sinais digitais? Não, repare, a função da Anacom neste processo é criar condições tecnológicas para que haja diferentes opções. Havia um conjunto de opções possíveis à data em que foi tomada essa decisão. Há um conjunto de opções que vão ser possíveis a partir do momento em que se desliga o sinal analógico. Naturalmente que em outros países se utilizou o facto de haver mais conteúdos nas plataformas de televisão digital terrestre para isso servir de um fator de atração para a TDT. O modelo em Portugal... Em Portugal chegou a falar-se do 5º canal, como um elemento de atração. É importante salientar isso. Em Portugal também esteve previsto a existência de um 5º canal, por isso mais um conteúdo, e de um canal em alta definição. Mas a verdade é que não o temos hoje. É certo, mas isso não é a responsabilidade da Anacom de ter acontecido. Temos que lidar com isto. Quer dizer, vamos ter que passar por este processo. E porquê é que em Portugal se optou por este modelo e não seguiu, por exemplo, o exemplo do espanhol, que ainda agora vimos nesta reportagem? Isso aí terá que questionar quem tomou essa decisão. O poder político, é disso que fala? Naturalmente, como é conhecido, quem tem competências nessa matéria é... Mas a Anacom em algum momento sugeriu esse modelo, por exemplo, o modelo de distribuir, por exemplo, às televisões em Portugal, à RTP, à SIC e à TVI, um multiplex que permitisse a distribuição de sinal digital a cada um dos 3 canais? Em algum momento isso foi sugerido? O que é fundamental existir é uma plataforma que permita transmitir os sinais de televisão. E essa plataforma tem várias opções técnicas possíveis, várias tecnologias, inclusivamente. Sabe-se que em vários outros países se utilizou uma norma de compressão MPEG-2 mais antiga do que a portuguesa, sendo que em Portugal, uma vez que o processo já estava a ser reeditado, porque tinha havido uma primeira tentativa em 2001, 2002, que tinha fracassado, exatamente, e por isso, quando se vem a tomar estas decisões, em 2007, 2008, utilizou-se o processo tecnológico e os métodos mais modernos existentes, os modelos de compressão, a norma MPEG-4, e poupando ao país mais uma migração, porque vários países já fizeram a migração. Não é fácil convencer os consumidores de televisão a migrarem para o digital quando a oferta é praticamente a mesma. Repara, é a realidade, esta é a situação que temos. Apesar de tudo, esta migração para a televisão digital terrestre permite uma melhoria muito significativa das condições de recepção em 100% do território português, em 100% das famílias, para 100% das famílias, coisa que não existia. Por isso, independentemente de haver aqui uma necessidade de cumprir obrigações internacionais do Estado português, há também aqui uma migração tecnológica muito importante na medida em que melhores serviços passam a estar disponíveis para a população e melhor qualidade de som, melhor qualidade de imagem, há todo um conjunto de vantagens que passam a estar disponível. É isso que vamos debater ao longo desta hora. Tito Rodrigues, parece-lhe que os consumidores ficam bem servidos com este modelo de TDT? De todo. Aliás, a contestação que se tem sentido nos últimos dias, sobretudo, é exatamente o reflexo disso mesmo. As pessoas não estão esclarecidas. Nós alertámos em meados do mês passado, em meados de dezembro, que este processo tinha sido mal conduzido. Ele foi tardio, revela-se ineficaz pela forma como
tantas dúvidas subsistem nesta fase final. E isto leva-me a uma pergunta que tenho de lhe colocar. A DECO fez campanhas de esclarecimento conjuntas com a Anacom, ou seja, é cúmplice dessa falta de informação. E assinámos um protocolo onde analisámos caixas descodificadoras, porque aqui o objetivo da DECO não é sair bem na fotografia. O objetivo da DECO é informar os consumidores. Este nosso grito quase de apelo no final do ano passado surge exatamente quando constatamos que, apesar de todo o esforço que despendemos no terreno, apesar do esforço técnico em analisar as caixas codificadoras, no fundo, em pô-las à disposição de todos os consumidores que vão até ao site da DECO Proteste, a verdade é que conseguimos constatar que esse esforço acaba por ser em vão, porque as pessoas continuam a ter problemas, continuam a não saber na prática como fazer esta migração. É verdade que a expressão TDT, que a expressão televisão digital, já entrou no léxico dos portugueses, mas as questões técnicas que passam por um determinado consumidor saber como fazer em determinada zona do país esta migração, continuam ainda por responder, e a verdade é que estamos a uma semana. No que diz respeito ao modelo em concreto, ao modelo, à oferta que na prática a televisão digital terrestre vai trazer, dá-se por satisfeito? Não posso eu dar, e acredito que nenhum português, sobretudo os quase 40% da população que tem apenas acesso a esta televisão de canais livres, portanto estamos aqui a falar das pessoas que não constam dos 62%. Que não têm nem mel, nem não têm televisão por subscrição, a denominada televisão paga. A verdade é que estas pessoas não podem estar satisfeitas, porque no fundo está-se aqui a fazer um processo de transição que não passa por ganhar esta migração por parte das pessoas, é imposta. Aliás, as campanhas da Anacom nunca foram campanhas de esclarecimento, ao contrário do que se passou aqui em Espanha, foram campanhas baseadas no medo. E a verdade é que o último relatório de outubro de 2011 da ADOP-DTV, o que vem dizer é exatamente isso, é que o primeiro elemento que está na base desta migração por parte dos consumidores é exatamente o medo de ficarem sem televisão. É este espectro do corte a pairar sobre a cabeça. Ora, não foi assim que foi feito nos outros países e a nós, enfim, muito nos entristece que tenha sido este o caminho escolhido. Já lhe dou a palavra. Estamos aqui, eu penso, para esclarecer as pessoas, e é muito importante esclarecer um conjunto de afirmações que foram feitas que não correspondem à realidade. Ao engenheiro Melo Augusto. Diga, dou-lhe um minuto para responder a estas questões. As questões são simples, quer dizer, é feita a afirmação de que as pessoas não estão esclarecidas. Eu não sei com base em que é que se faz essa afirmação, porque inquérito feito pela Anacom já durante o mês de dezembro indica que 95% da população sabe o que é TDT, 95% da população sabe exatamente o que é que tem que fazer para migrar. Pergunta específica, o que é que tem que fazer para migrar? 95% da população sabe. Em dezembro, início de dezembro, está neste momento a correr mais um inquérito para percebermos qual é o grau de conhecimento que há sobre a TDT. Cerca de 90% da população sabe as datas em que isto vai acontecer. Isto aconteceu exatamente da mesma forma nas zonas piloto, que o nível de conhecimento sobre TDT é muito elevado. Por isso, rejeitamos em absoluto que exista qualquer má transmissão da mensagem ou não apreensão da mensagem por parte dos cidadãos. Muito bem, já teremos muito rapidamente, senão monopolizamos o debate. Sim, com certeza, e não é esse o objetivo. Em outubro de 2011, a verdade é que os dados, volto a referir este relatório final da ADOP-DTV, referia que 55,4% dos inquiridos sem TV paga responderam não saber o que fazer para ter TDT. Portanto, ou o panorama mudou em sensivelmente 2 meses, ou então estamos aqui... Espero que não esteja a sugerir que eu estou a dar dados errados. Eu estou a dar dados de inquéritos realizados, não em outubro, mas realizados... Eu estou a dar dados que são públicos. Há 15 dias atrás. Não tenho conhecimento, o meu receio baseia-se naquilo que é público e, portanto, que é público para todos os consumidores. Muito bem, vamos alargar o debate, porque senão não vamos esclarecer certamente os espectadores. Ismael Augusto, deixe-me perguntar-lhe, enquanto especialista que é nesta área, não faria mais sentido ter atribuído esses chamados multiplexes que permitem a distribuição do sinal digital a cada um dos operadores em Portugal, RTP, SIC e TVA, a imagem do que aconteceu, por exemplo, em Espanha? Isto fazia sentido ou o investimento era demasiadamente avultado e este modelo economicamente era inviável? Bem, quer dizer, esse modelo podia ser adotado como um modelo que está em cima da mesa. Quer dizer, a questão aqui, o que nós estamos a discutir não é propriamente o modelo. O que nós estamos a discutir é que canais, ou quantos canais, ou que oferta de programas, ou que oferta de serviços de programas é que estamos a dar à população com esta migração para a televisão digital. Aliás, esta migração para a televisão digital terrestre tem uma componente fortíssima, que é a componente social. Mais do que a componente tecnológica, a componente social é a mais importante nesta migração. Portanto, o que nós estamos a discutir é que serviços de programas, que canais é que oferecemos. Neste modelo ou noutros qualquer. E o problema punha-se exatamente da mesma maneira.
como é que se preenche a capacidade existente, porque existe capacidade. Exatamente, nós já vamos falar disso, até porque no multiplex que vai distribuir o sinal que está disponível, há capacidade para 9 canais. Há capacidade neste momento para 9 canais, exatamente, idênticos àqueles que vão ser colocados aos 4. Portanto, há capacidade para mais 5 canais. Portanto, o que está em discussão é saber como é que esses 5 canais, ou como é que essa capacidade pode ou não pode ser utilizada, porque a capacidade existe. E a seguir ao switch off, vai haver capacidade para mais 18 canais, portanto, a nível nacional. Portanto, isto significa isso deriva da libertação de frequências a seguir à passagem do analógico para o digital. De um único multiplex? Não, através de 2 multiplexes. Portanto, no conjunto, através de 1 de frequência única e 3 de frequência múltipla. Portanto, haverá capacidade para mais 18 canais. Mas esse concurso já está aberto para esses multiplexes? Não está aberto. Estou a dizer que existe capacidade e depois pode haver concurso para quem se candidatar. Ou seja, podemos evoluir nesse sentido. Podemos evoluir nesse sentido. Mas neste momento, há capacidade para mais 5 canais. Bem, se não contarmos com o canal de alta definição que está previsto... Estamos a falar de standard digital. Standard digital. Portanto, o tal 5º canal, se houver o 5º canal, há capacidade para mais 4. Se falarmos em alta definição, ficaremos em alta definição e mais o 5º canal. Portanto, há capacidade para mais canais. Portanto, a questão é saber como é que preencher esse espaço. Quem é que está em condições de o preencher? Onde é que está a oferta de programas para preencher o espaço existente? Essa é que é a questão. O modelo não é muito significativo neste momento. Se cada operador tivesse um multiplexer, como é que o operador iria preencher o espaço que lhe era atribuído dentro desse multiplexer? Porque se o fizer dentro do multiplexer, pode fazê-lo também no modelo existente. Porque aqui é uma questão de capacidade, não interessa que tipo de modelo. Pode perguntar-se porque é que, por exemplo, esse concurso a existir no futuro não foi já lançado, porque houve um concurso para uma plataforma paga, que são os tais multiplexes de BEF, que foi, que a PT desistiu. Portanto, exatamente, basicamente, a questão que eu coloco é porque é que, na altura, por exemplo, não foi lançado um novo concurso? Essa questão e já não estaríamos aqui a discutir isso hoje. Exatamente. Essa questão eu deixava a Anacom, mas penso que os concursos são lançados quando aparece alguém interessado. Eu já vou colocar-lhe ao Dr. Eduardo Cardadeiro. Antes disso, deixe-me ouvir também o Sérgio Denicoli, sobre quem recai o ónus de, eu pelo menos já ouvi dizer, que este modelo que temos em Portugal privilegia as plataformas pagas de distribuição de sinal, concretamente, no caso português, o MEL e a Zone. Porquê? É porque a cobertura ela não é de 100%, como disse o doutor Cardadeiro, ela é de 87%, ela é menor que a cobertura analógica. Segundo a PT, os relatórios da PT que foram enviados à Anacom, mostra, estou aqui com o relatório inclusive, mostra que 98% do sinal é distribuído analógico hoje, ou seja, e no caso da televisão digital terrestre, ela vai chegar a 87%. E eu discordo também da Anacom quando ela diz que ela não é responsável por esse modelo. Claro que ela é responsável, ela gerenciou, ela geriu todo o concurso. Inclusive, esse concurso que deu à PT o direito de utilizar os multiplexes, ele foi submetido a uma consulta pública e a Anacom depois alterou, a partir do que foi obtido nessa consulta, ela alterou algumas regras. Inclusive, eu posso dizer uma regra que foi alterada após o concurso, que é a regra das zonas de sombra, que são justamente o percentual da população que não recebe o sinal da televisão digital terrestre. Quando o título foi dado à PT para ela explorar a televisão digital, o título habilitante dizia o seguinte: a Portugal Telecom ficou obrigada, nomeadamente, a subsidiar, incluindo mão de obra, equipamentos, receptores terminais, antena e cablagem, os clientes das zonas não cobertas por radiodifusão digital terrestre, para que estes não tenham qualquer acréscimo de custos face aos utilizadores daquela. Ou seja, isso foi o que foi acordado. Ou seja, o ónus dessa instalação devia recair sobre a PT. Sobre a PT. Mas na sua totalidade, era o que dizia esse título? É o que diz aqui. É o que eu li exatamente, o artigo 9º desse título. Isso foi alterado? Isso foi alterado no dia 7 de abril pela Anacom, que acabou por onerar. Deixe-me só ouvir o Dr. Eduardo Cardadeiro sobre isto, no sentido de perceber se isto foi alterado de facto. Deixe-me só dizer, é absolutamente falso, mas é preciso termos tempo para esclarecer, claro, porque eu penso que estamos aqui para esclarecer. Vamos ter tempo e estão e a ser ditas um conjunto de falsidades que têm que ser esclarecidas. Primeira falsidade, que a cobertura da televisão digital terrestre é inferior à cobertura analógica. Está-se a brincar com os números, porque o que se passa é que na cobertura analógica não há uma cobertura analógica, há várias coberturas analógicas. A cobertura da SIC não é a mesma da TVI, não é a mesma da RTP1, não é a mesma da RTP2. E o que é facto é que, efetivamente, há pelo menos 10% da população em Portugal, hoje em dia, por muito que surpreenda a maior parte dos telespectadores, que não vê algum dos 4 canais ou que os vê em muito más condições. E o que é também factual é que 100% da população portuguesa passa a ter acesso à televisão de forma gratuita e em condições
de boa recepção. Mas tem que pagar o investimento para receber esse sinal televisivo, quando na prática o que diz o Sérgio era que isso não ia acontecer. Já não lá estava vou essa previsto. parte, vamos por partes, porque a questão que estava a referir da cobertura da televisão digital terrestre não chegar a 100% da população, não chega em Portugal e não chega em sítio nenhum do mundo. Tem-se dado muitos exemplos de outros países europeus, não há nenhum país em que haja cobertura de televisão digital terrestre para 100% da população. O que existem é meios complementares de cobertura. A Alemanha tem 90% de cobertura, como Portugal tem, e não tem nenhum meio complementar. Não há sequer a recepção complementar por satélite. Deixem-me acrescentar um dado que é relevante. Esta tarde, contactada pela RTP, a PT assegurou que tem neste momento, instalada uma taxa de cobertura para a TDT em Portugal de 90%. Portanto, acima dos 87%, esse é o valor, mas abaixo dos 100%. Esse é o valor, mas repare, cobertura televisão digital terrestre. Todas as zonas não cobertas são cobertas por satélite de forma gratuita. Isto não acontecia no sinal analógico. Segunda informação... Quando diz gratuita, não está a incorrer, ou melhor, não está a somar os custos da instalação. Não, estou a falar de televisão gratuita que não há necessidade de subscrever televisão paga. Mas a necessidade de investimentos, valores acima de 100 euros. Seguramente que é necessário ter custo. Ninguém nunca disse que estes processos de migração se fazem sem que se incorra num custo de adaptação. Sim, mas imputar. Sim, vamos falar sobre isso também de forma muito objetiva. A própria legislação dizia que não poderia haver uma diferença entre as pessoas que não têm cobertura terrestre e as pessoas que têm cobertura por satélite. Isso é a lei que vocês mesmos vou explicar isso muito facilmente e esclarecer isso de forma inequívoca para todas as pessoas perceberem. Ponto número 1. Não há nenhuma alteração de regras em nenhum momento. Este processo é um processo transparente, houve um concurso público, houve candidatos, neste caso houve uma empresa candidata, há um título, tudo está transparente, tudo está no site da Anacom, houve vários processos de consulta pública neste processo. Por isso, qualquer sugestão de que houve qualquer alteração é absolutamente inaceitável. Não é porque eu citei exatamente o título habilitante. Eu vou esclarecer o caso que está a referir. Os documentos são da Anacom, não são meus. Eu vou-lhe explicar, é preciso saber-los ler, porque é preciso saber ler as coisas. E o que está dito é que a Portugal Telecom tem que suportar os custos incrementais, como disse bem, os custos adicionais. Por isso, quem está numa zona com cobertura por satélite não pode suportar um custo superior às pessoas que estão numa zona com cobertura TDT. São os tais 61 euros. Já lá vamos, que são cerca de 10% da população que está na zona de cobertura por satélite não pode ter um custo superior. E como é que isso foi acautelado? De maneira simples. O custo de um equipamento de recepção por satélite é superior ao custo de um equipamento de descodificação TDT. E a diferença é que custa cerca de 100 euros um equipamento de descodificação, de recepção de sinal por satélite, e custa cerca, os valores médios à data da liberação era cerca de 55 euros os equipamentos de descodificação TDT. Neste momento o valor está mais baixo e está em curso uma decisão da Anacom para ajustar o valor também de satélite. E o que é que foi feito? A Portugal Telecom não pode cobrar às pessoas um valor superior ao valor médio cobrado nos receptores de TDT. Ou seja, há um valor de subsidiação implícita suportado pela Portugal Telecom que precisamente pretende garantir que os custos incrementais são suportados pela Portugal Telecom. Essa garantia foi-me dada também esta tarde telefonicamente pela PT. A questão que eu colocava era esta. Estarão os consumidores de televisão em Portugal informados de que devem dirigir-se, por exemplo, a instaladores credenciados para obterem esse financiamento? Ou seja, relativamente à informação, eu insisto, quer dizer, a informação em Portugal começou de forma massiva em fevereiro de 2011. Ao longo de todo o ano, houve dezenas e dezenas de ações muito variadas. Houve campanhas na televisão, houve sessões públicas de esclarecimento pelo país todo, houve guias, o guia de distribuição de TD foi entregue em todos os lares portugueses e é claramente explicado o que é que as pessoas devem fazer. Já percebi que do seu ponto de vista a mensagem passou, mas deixe-me continuar a ouvir o Sérgio, porque senão temos quase aqui uma entrevista e não um debate. Sérgio, há instantes eu perguntava-lhe porque é que disse que na prática este modelo vai de alguma maneira beneficiar as plataformas de televisão paga. Em que é que sustenta essa afirmação? Primeiro, por essa questão das pessoas que não recebem a TV digital terrestre não pagam a mesma coisa. Quem tem a TV digital terrestre paga 30 euros em média e quem não tem paga 100 euros em média. Ou seja, nessas zonas, obviamente, as empresas de televisão paga estão a fazer um trabalho muito forte publicitário, inclusive com publicidade enganosa, que diz para as pessoas que elas vão ter que pagar a televisão. Ou seja, nós tivemos aqui um acréscimo no número de clientes da TV paga em Portugal muito alto nos últimos meses, ou seja,
Se nós compararmos o ano passado com agora, talvez 20% de acréscimo. Há um estudo da Lusófona que fala em 50% de clientes da população nacional que são clientes das plataformas pagas de televisão. Plataformas pagas, sim. A Anacom tem dados que falam de 70%, presumo eu. Cerca de 70% das famílias Ou seja, portuguesas são esse têm diferencial de 20% que terá crescido nos últimos meses. Pois, tem crescido muito e porque as informações são passadas de forma equivocada, não está a haver uma fiscalização correta em cima dos agentes dessas operadoras de TV paga que falam o que querem e as pessoas acabam por aderir. No caso, há um conflito aqui de dados da Anacom e da DECO a respeito do número do percentual de pessoas que está informada sobre a televisão digital terrestre. Então, o desafio que eu faço é o seguinte: pergunte à pessoa que está assistindo, pergunte ao colega que está do lado, ao pai, ao parente, se sabe o que é a TDT. Eu faço esse teste, eu pergunto às pessoas que eu conheço, aos colegas, aos amigos, e ninguém sabe. É muito baixo o percentual de pessoas que estão realmente cientes do que é a TDT, do que é preciso fazer, enfim. Principalmente as pessoas das zonas de sombra que estão sendo muito assediadas pelas empresas de TV Nós vamos paga. falar concretamente das zonas de sombra, até porque temos um retrato social de uma dessas zonas. Eduardo Cardadeiro, vou pedir-lhe que seja o mais sucinto possível, porque é o que está a falar mais esclarecer ao longo possível. Já aqui foi dito que no atual multiplex gratuito que estará à disposição a partir de 12 de janeiro, cabem mais do que os atuais 4 canais que lá vão estar. A questão que lhe coloco é porque é que não vamos ter mais? Por exemplo, os canais temáticos. Eu já expliquei essa situação, por isso não compete à Anacom definir quais é que são os conteúdos que passam na televisão digital terrestre. Ou seja, terrestre. acha que as operadoras, neste caso, ou a entidade reguladora da comunicação podem vir a ter um papel decisivo neste caso? Mas com certeza, mas não compete, insisto, não compete à Anacom definir. Temos que criar condições, aliás, há bocado o engenheiro Ismael Augusto, ao explicar o que é que estava criado, mostrou como de facto se criaram todas as condições para que haja uma multiplicidade de soluções técnicas. E há muitas razões. Há bocado, aliás, perguntavam porque é que não tinha sido lançado novo concurso quando terminou. Por uma razão muito simples, porque à data em que a Portugal Telecom devolveu os títulos e desistiu por razões na altura explicadas, a essa data já havia uma recomendação da Comissão Europeia a dizer aos Estados-membros para não mobilizarem, para reservarem o espectro que estava em causa para a atribuição à utilização de serviços de comunicações eletrónicos, o que aliás veio a acontecer. De facto foi feito um novo leilão, essas frequências foram utilizadas porque houve um leilão recente, como é conhecido, para as comunicações eletrónicas, nomeadamente para a quarta geração móvel, como tem sido designada, a LTE, e a prestação de serviços de comunicações eletrónicas. Está anunciada para meados deste ano. Sim, o leilão terminou, está em fase final de conclusão do relatório final, mas houve a utilização dessas frequências de acordo com as orientações internacionais, as orientações comunitárias. Por essa razão, não poderia, em caso algum, nessa altura, terem sido atribuídas essas frequências para outro fim distinto deste que foi... Mas espera que, de alguma maneira, as operadoras de televisão possam vir a surgir-se ou a propor-se para colocar conteúdos, canais temáticos, por exemplo, na plataforma digital? Não há qualquer limitação técnica e a Anacom a única coisa que tem que assegurar é criar condições técnicas para que isso aconteça. O engenheiro Ismael Augusto explicou bem isso. Muito bem. Tecnicamente faz-se de um momento para o outro. Deixa-me ouvir também o engenheiro Ismael Augusto desse ponto de vista. Já há pouco dizia que, no fundo, as operadoras terão um papel decisivo neste caso. Acredita, de alguma maneira, que a RTP, SIC ou TVI possam vir a colocar na plataforma digital gratuita algum canal, por exemplo, um canal temático, por exemplo, este canal de informação? Bem, possível é. Eu vou colocar as questões que com certeza os operadores colocam. RTP. A RTP tem um canal temático RTP Informação, tem a RTP Memória, que são aqueles canais que parecem mais indicados para preencher o espaço restante no multiplex, será aquele que neste momento está em discussão e está em aberto. É perguntar à RTP, no entanto, que a remuneração que recebe pela colocação destes canais nas outras plataformas, com certeza seria afetada se o colocasse nesta plataforma aberta. Esta plataforma free-to-air. Naturalmente, teria que renegociar as condições de entrega e de remuneração que tem com os operadores de serviços pagos, portanto, serviços por subscrição. Mas é uma questão que pode ser colocada e pode ser discutida e saber até que ponto... O mesmo se aplica à SIC, no caso, por exemplo, se aplica à SIC ou à TV. O mesmo se aplica à TV, no caso da TV 24, por exemplo. Exatamente. Por outro lado, também aplica-se à SIC e à TVI a mesma situação. Saber que a remuneração que recebem pelos canais pagos se compensa ou não a colocação na plataforma free-to-air.
nesta plataforma não paga. Não paga. Mas simplesmente também é preciso dizer que esta plataforma, se estes canais forem colocados, tem a publicidade, com certeza, que vai ser, que vai com certeza ser adstrita a estes novos canais. Os generalistas também não estarão muito O interessados. bolo publicitário vai ser dividido por estes canais todos, não é? Na RTP não se põe o caso, que a RTP está decidido que não tem publicidade. Portanto, esse aspecto está coberto. Mas simplesmente tem audiências, não é? E, portanto, as audiências também se distribuem pelo conjunto dos canais. De modo que há uma série de questões que têm que ser discutidas, analisadas, verificadas para a colocação dos canais em aberto. Porque todos nós sentimos e sabemos que o que fomenta a migração, aquilo que é importante para a migração é o número de canais. Isto é uma verdade reconhecida, que toda a gente neste momento que está neste meio conhece sem dúvida nenhuma. A questão é o modo de o fazer. Como é que os operadores atuais podem suportar a colocação dos seus canais ou de outros canais que venham a criar na plataforma aberta, se forem, e que são, não é? Eles são sustentados no mercado publicitário português. Muito bem, não tem a dimensão dos outros mercados, não é? Como é evidente. Deixa-me perguntar ao Tito Rodrigues se esta questão de natureza económica, que é no fundo que está de alguma maneira, que pode obstaculizar a que alguns canais temáticos, por exemplo, possam ir parar à plataforma gratuita, é compreensível face à ausência de mais oferta à população. Seria importante, à partida, desde cedo se percebeu que o problema deste processo de implementação estaria a montante, portanto, começava logo na fase da definição do concurso, portanto, a partir do momento em que temos um único concorrente, em que se fala da TDT por subscrição, onde há um outro concorrente, a AirPlus TV, que era sueca, que não tem acesso a redes de distribuição por parte da PT. No fundo, há aqui, parece que uma montagem, de alguma forma, para limitar aquilo que seria a concorrência. Eu relembro que o CEO... Eu não posso permitir, desculpe, eu não posso permitir que se façam afirmações destas. Está-se a sugerir que há montagens para limitar a concorrência, mas esses concursos foram geridos pela Anacom. Esses concursos são transparentes. Está a sugerir que a Anacom fez montagens para limitar a concorrência. Não, eu não posso permitir estava a falar da que se Portugal façam Telecom. destas. Às vezes é importante ouvirmos até ao final para percebermos onde é que os outros intervenientes querem chegar. Portanto, o que se falava na altura, e o Zé Nalbava, o CEO da Portugal Telecom, de facto, na altura da entrega das candidaturas, estamos a falar de 23 de abril de 2008, falava exatamente de que os portugueses vão poder ter, e estou a citar, mais canais de alta definição, e acima de tudo o que os portugueses vão ter é mais oferta em termos de canais gratuitos, e assim vai haver uma maior concorrência no negócio de televisão paga em Portugal. Estamos a falar, isto aconteceu em 23 de abril, a MEU da Portugal Telecom foi lançada a 2 de abril de 2008, portanto, depois a Anacom acaba por aceitar que haja aqui que este pedido de revogação daquilo que eram os direitos da Portugal Telecom, acaba por aceitá-los com base nesta definição de que, de facto, entendia que, e a questão aqui era que havia a culpa aqui, que foi, aliás, na altura evocada, era que estaria aqui em causa alguns retrocessos por causa do processo legal de interposição de um recurso por parte da AirPlus, mas a verdade é que há aqui um desfazamento que não surge de alguma maneira justificado. E a verdade é que, no final, nós continuamos a assistir o processo de TDT nesta fase de gratuito do Multiplex A, que corre à margem deste, acaba por padecer exatamente este problema. O aumento da oferta da televisão por subscrição, com a MEU, que recentemente chegou a 1 milhão de clientes, com a Zona ainda com uma cota muito significativa no mercado, estamos a falar, penso que, de 1,7 milhões de clientes. De alguma maneira, este esmagamento pela introdução tão massiva desta oferta, acaba de uma maneira a condicionar aquilo que depois acaba por ser... O que está a sugerir é que os canais estão de alguma maneira reféns das plataformas de distribuição pagas e que por causa disso não optam também por colocá-los na plataforma gratuita. Se eu disser que em agosto de 2008 estávamos a falar da existência de 40% da população com acesso a esta televisão por subscrição e que, envolvidos 3 anos, temos 62%, de acordo com os dados mais recentes de outubro de 2011, estamos aqui a falar de um crescimento que é muito significativo e que, de facto, põe em xeque as pretensões de um pretenso processo de TDT que poderia ter sido mais fácil e muito mais friendly user para os consumidores. Sérgio, qual é a principal conclusão da sua tese de doutoramento? Não lhe peço que antecipe aqui, até porque sei que está na fase final dessa tese, que estuda a democratização no acesso ao sinal digital. Eu queria até aproveitar a oportunidade para complementar a pergunta anterior, que eu não pude complementar, a questão a respeito do motivo de eu achar que o modelo da TDT beneficia os canais pagos. Simplesmente porque não há uma oferta diferenciada na TV analógica, como nós todos, quase todos aqui estamos a dizer. Eu queria mostrar aqui um dado do Observatório Audiovisual Europeu, não sei se consegue filmar aqui. Portugal é o país que menos oferece canais na TDT. Ou seja, isso para as empresas que oferecem mais de 100 canais, concorrer é fácil, é muito simples.
Enfim, o resultado da minha tese passa muito pela questão das influências políticas no processo de implementação da televisão digital terrestre, e eu começo a chegar à conclusão que houve, de certa forma, um lobby dentro da democracia, obviamente, não vou questionar a legalidade do concurso, que ele foi um concurso legal, só que eu posso demonstrar um dado, por exemplo, que na época que o concurso foi lançado, a PT sugeriu que fossem modificados alguns artigos, como outras empresas também fizeram. Das sugestões da PT, 12 foram acatadas, sendo que havia 43 artigos, ou seja, isso representa 27,9% dos artigos do concurso público. E alguns intervenientes, algumas pessoas que se manifestaram, no caso a Sonecom e a Média Capital, antes mesmo de haver o resultado, já sabiam qual seria esse resultado. Muito bem, não sei se quer dizer alguma coisa sobre isto em concreto. Eu lamento que se façam afirmações deste tipo, que sistematicamente se está a tentar lançar suspeições sobre o processo. É lamentável que nesse processo de consulta pública os intervenientes não tenham participado, podiam ter dado o seu Estamos a falar de uma investigação académica, quer dizer, não é uma suspeição. Isto não tem nada de académico, o tipo de comentários que se está a fazer. Aliás, se há coisa que há uma enorme diferença, há bocado estava a afirmar que havia diferença entre os dados da ANACOM e os dados da DECO, há uma grande diferença, de facto, é que toda a informação, todos os processos administrativos da ANACOM são absolutamente transparentes e a atuação da DECO é tudo menos transparente. Vale a pena recordar que na semana passada a DECO veio incendiar o país a dizer que estava muito preocupada porque as reclamações tinham crescido enormemente, etc. Nós temos relações regulares com a DECO, aliás, sempre achamos que este processo não se faz só com a ANACOM, faz com muitas entidades, com a DECO, com os municípios, com a Direção-Geral do Consumidor, com as juntas de freguesias. Nós envolvemos neste processo uma variedade enorme de instituições e desde o início colaborando com a DECO, no caso que já foi referido dos descodificadores, no caso das sessões públicas de esclarecimento, a DECO faz parte do grupo de acompanhamento para a televisão digital, onde estão representados todos um conjunto muito variado de parceiros, e por isso temos relações normais e partilhamos muitas preocupações que a DECO tem legitimamente com a informação. A informação é, de facto, um elemento crítico de sucesso neste processo. Ora, muito nos surpreendeu que depois de lhes termos solicitado por variadíssimas vezes que nos fizessem chegar as queixas que diziam que tinham, nunca nos tenham feito chegar as queixas, a não ser à tarde do dia em que publicamente vieram dizer. Muito bem, e nós tivemos a oportunidade, dê-me 30 segundos para dizer, deixe-me 30 segundos para dizer que nos chegaram 103 casos, dos quais apenas 32 eram reclamações. E dessas 32 reclamações, 6 eram de 2010, 6 eram do primeiro semestre de 2011 e apenas 20 eram do segundo semestre de 2011. Ou seja, a DECO, com 20 reclamações, num processo que envolve milhões de cidadãos, que já tinha nessa altura, já se tinha registado a migração para a TDT de centenas de milhares de famílias. Está quase a acusar a DECO de má fé. 20 quem quiser que julgue, mas tinha 20 reclamações do segundo trimestre e veio dizer que estávamos numa situação dramática. Deixa-me ouvir a DECO, até porque temos que avançar e há outros enfoques que queremos dar a este debate. Dou-lhe um minuto para responder. Obrigado, e eu agradeço. É verdade, a DECO fez chegar à ANACOM, já tínhamos dado conta disto nas reuniões que tivemos junto da PT e junto da ANACOM, inclusivamente, de que de facto estávamos a verificar que existia um aumento, na altura falávamos de outubro para novembro na casa dos 63%, e a verdade é que, se o professor Caradeiro está tão entusiasta com os nossos números, faremos chegar, espero ainda que amanhã, mais reclamações, mais pedidos de informação, mais relatos de facto de qualidade deficiente do sinal que tem sido entregue às populações, para que a ANACOM, acredito eu, espero eu aqui com a melhor das boas vontades, de alguma maneira dê resposta a estas Sérgio, dá todas, como é evidente. Sérgio, não queria deixar de lhe dar a oportunidade também, até porque de alguma maneira foram colocados em causa os dados que avançou. Esse tipo de comentário eu acho que nem vale a pena. Eu sou um professor acadêmico, eu venho de uma universidade muito séria, que faz um trabalho importante em Portugal, enfim. Se o professor acha que os dados não estão corretos, é a opinião dele. Eu acho que estão corretíssimos. Eu queria também fazer uma outra colocação. Alguma coisa estranha aqui nesse debate. Ou seja, a ANACOM é o regulador, é quem deveria defender a população, os interesses da população. Isso não está ocorrendo. Ou seja, quem está a defender é um acadêmico e a DECO. Obviamente, e o professor está com aspectos técnicos. Ou seja, nós queremos só um modelo melhor para a população, para os cidadãos de Portugal. E para a ANACOM está tudo perfeito, enquanto nós sabemos que não está.
Deixe-me só então, já que fiquei aqui com o epíteto de incendiário, deixe-me então só incendiar um pouco. De facto, isto faz-me lembrar a lógica do soldado que está a marchar, diferente de toda a gente. Está o resto do exército a marchar, o pelotão a marchar de uma maneira. E do seu ponto de vista, Ana, como é que está a marchar mal? Pelos vistos está a marchar e acha que está a marchar bem. Não vamos sair daqui se passar a vida a dar-vos a palavra para responderem uns aos outros, portanto, vamos avançar, até porque terão a oportunidade de falar. Tínhamos, no início de dezembro, tínhamos 50% das famílias que necessitavam de migrar já tinham migrado no início de dezembro. Por isso, quando nós temos centenas de milhares de famílias a migrar, temos milhões de portugueses envolvidos neste processo. Esses dados têm recolhidos de onde? Nós recolhemos com dados que estarão disponíveis. Temos uma reunião esta semana que partilharemos no grupo de acompanhamento de migração para a TDT. São dados resultantes de inquéritos nacionais feitos por empresas com especialidade, respeitando todos os critérios e os métodos vamos avançar, até porque, como vos disse, há outros enfoques que gostaria de trazer este debate, desde logo porque o apagão analógico está a indignar também algumas populações das zonas de fronteira. A atual cobertura dos 4 canais vai diminuir e, para muitos, só será possível ver televisão portuguesa depois de 26 de abril de 2012, via satélite, o que pode implicar mais custos. O exemplo que lhe mostramos é o de Monção, onde as pessoas se recusam a pagar por um serviço que lhes vai dar os mesmos 4 canais que já existem, quando já têm dezenas de canais da TDT espanhola totalmente gratuitos. Espanha ainda fica a 18 km, mas em Maruf, para receber os sinais de uma televisão digital terrestre com dezenas de canais gratuitos, Espanha é logo ali. A custo zero. Só teve que comprar o descodificador, a antena era a que já tinha? Mais nada. Temos os canais informativos, temos canais de entretenimento, há canais para infantis, para crianças, bastantes canais realmente, bastantes canais mesmo. Por isso, para as cerca de 5.000 pessoas que vivem nas freguesias do Val do Mouro, é Portugal e a televisão falada em português que se arriscam a ficar longe demais. Nesta zona aqui, nós não temos nada. Nada. A televisão vem aqui, vocês vêm aqui só por estas desgraças. Um gajo tem que pagar aquilo que devia ter gratuitamente, uns aos outros. Daí um bocado eu brincar com a situação de dizer que, desculpa lá a pronúncia, pode ser um bocado a influência de vermos tanta televisão espanhola. É uma injustiça. É certo que no Café de Maruf a TV ainda recebe o velho sinal de um retransmissor vizinho, mas já falta pouco para que a emissão analógica seja definitivamente desligada. A antena de Pudam, que fica em linha de vista, deixará de emitir o que quer que seja, porque a Portugal Telecom foi autorizada pelo novo Alvará a desligar alguns dos retransmissores que serviam as populações do interior do país. Na verdade, da atual cobertura terrestre de sinais analógicos, que chegam a quase todo o território, a emissão da TDT será reduzida para não mais do que 87,5% da população. Ficam de fora cerca de 1.300.000 portugueses, que só poderão receber televisão por satélite. Quem não tiver direito a apoios poderá ter de pagar pelos equipamentos e pela instalação para a recepção via satélite mais de 100 euros, o que parece demasiado quando a TDT espanhola chega a todos, a custo zero. Além dos canais de televisão, ainda apanhamos a rádio. Temos 28 canais de rádio, se não me engano, 27 ou 28 canais de rádio. Enquanto que em Portugal nós vamos ter que pagar 116 euros no mínimo para termos 3 canais ou 4 canais. A queixa já foi enviada para todo o lado, da Assembleia da República à PT, acabando no regulador, a Anacom. E a resposta foi precisamente a mesma. Não há viabilidade técnica, os objetivos estão cumpridos, 87,5% do território está coberto por TDT terrestre, 12,5% não irá ter cobertura terrestre, mas sim via satélite. Respostas que estão longe de convencer os representantes das freguesias do Val do Mouro, que ainda há pouco tempo tentaram obtê-las junto da Anacom, numa reunião em Viana do Castelo. O representante da Anacom que estava presente, para surpresa minha, e no meu entender e no entender dos meus colegas do Val do Mouro, foi um defensor da PT. Se a PT e a Anacom não decidem pôr o transmissor em Pudam, manter o transmissor, substituí-lo por um digital, nós vamos avançar com outras medidas. Poderíamos passar, inclusive, pela rescisão dos contratos com a PT em todas as freguesias. A ameaça está no ar. A TDT em português, nas zonas de fronteira, é que nem por isso. A questão não se coloca apenas nas regiões de fronteira, há as chamadas zonas de sombra no interior do país, de que já se falou neste debate. É o caso das aldeias de xisto que foram recuperadas e que ficaram sem antenas de televisão. Agora, aí no Piódão, podem ter dias voltar a colocar. Manel, boa noite.
Aqui no Piódão, só a 26 de abril vai ser desligada a televisão analógica, mas das 27 aldeias que constituem a atual rede das aldeias do Xisto, aqui no interior da região centro, há diversas aldeias que vão ficar sem televisão já no dia 12 de janeiro. José Lopes é presidente da Junta de Freguesia aqui do Piódão, naturalmente que dá voz à preocupação de quem aqui vai, a breve prazo, ficar sem o sinal aberto da televisão e vai ter que pagar para poder ver os 4 canais portugueses que até agora se viram gratuitamente. Sim, isso preocupa-nos bastante. Sabemos que maioritariamente as pessoas que vivem aqui permanentemente são idosas, têm as suas reformas baixas, não é? Algumas com 200 e poucos euros de reforma, e com essa situação parte da reforma vai ser absorvida para essa situação. Isto preocupa-nos bastante nesse aspecto. Também nos preocupa a questão do Piódão ser uma aldeia histórica e em tempos foi classificada e pensava-se preservar e tentar tirar, por exemplo, os cabos que andam aqui pelos telhados e pelas casas, metê-los no subterrâneo. Está criada uma infraestrutura que até agora a Porterra Telecom nunca aproveitou e nunca tirou isso. Já começam a surgir algumas parabólicas aí em cima dos telhados. Esse esforço de retirar as antenas foi feito em aldeias que investiram muito no turismo, como é o caso aqui do Piódão. Depois desse esforço, as antenas, agora não as tradicionais, mas ainda maiores, as parabólicas, poderão voltar aos telhados aqui do Piódão. Isso preocupa-nos bastante, porque eu estou a imaginar uma floresta de parabólicas aqui em cima, até porque nós vamos receber o sinal por satélite e só com as parabólicas é que conseguimos resolver o problema. E se não houver a alternativa, isso preocupa-nos bastante, porque, como disse, uma floresta de parabólicas aí em cima, neste momento existem uma dúzia delas e já começa a desfigurar um bocadinho. Se isso vier a acontecer é extremamente grave. Eu penso que se classificaram a aldeia do Piódão como aldeia histórica e para preservar, também deviam ter o cuidado, o Estado português que classificou a aldeia também devia ter este cuidado, não criar leis que viessem prejudicar a imagem do Piódão. Portanto, isso também nos preocupa bastante. Muito obrigado. Digamos que a aldeia do Piódão entra ao mesmo tempo numa fase de desenvolvimento que aqui traz um enorme recuo. Para além de obrigar as pessoas a recorrer à instalação de parabólicas, também vão ter de pagar para ver os 4 canais que até agora tinham direito. São 27 aldeias, como disse há pouco, aqui na rede das aldeias do Xisto, onde foram investidos ao longo de uma década cerca de 30 milhões de euros. Serviu para muita coisa, entre vários investimentos, também para retirar as antenas que terão de voltar a muitas aldeias. José Francisco Rolo é vice-presidente da Câmara de Oliveira do Hospital. Está a assistir, pertence também à comissão de autarcas que tem acompanhado esta situação, está a assistir com preocupação, calcula, este ciclo de desenvolvimento que aqui não representa desenvolvimento. Muito boa noite. Estou a assistir preocupado e indignado a esta situação. Está aqui um autarca de Alvoque das Várzeas, que é o Sr. Agostinho Marques, anda a alertar desde julho para esta questão. Para a questão da falta de sinal, das pessoas poderem receber em casa televisão e terem que pagar por isso, mais uma vez, para além daquilo que pagam na taxa do audiovisual. Ele anda a alertar desde julho, perante o silêncio e a complicidade de quem deveria ter feito algo. A solução alternativa seria a instalação de retransmissores de televisão digital terrestre. Exatamente, foi isso que propusemos em sede da Assembleia da República. É possível, é possível reconverter os atuais retransmissores analógicos em repetidores de sinal digital. É possível, há tecnologia para isso. Eu não vou estar aqui, porque eu não sou engenheiro de telecomunicações, não vou dizer quais são as soluções técnicas, mas estudámos e há. Mas é o caso de Alvoque, que tem taxa de cobertura zero. É o caso de Avô, da Vila de Avô, que é uma vila em Oliveira do Hospital, tem castelo, tem praia fluvial, é um destino também turístico, tem cobertura zero. Em Avô estão a ser investidos mais de 200 mil euros hoje em requalificação urbana, que podem ser deitados a perder. Muito obrigado. A Aldeia das 10, que integra de facto a rede das aldeias de Xisto, e eu tenho que dizer isto, estão a ser investidos mais de 300 mil euros. Sabem que é o grosso do investimento no enterramento de cabos e vias aéreas. Fica para refletir este paradoxo tecnológico de desenvolvimento que aqui não representa desenvolvimento. Ao todo, nas 27 aldeias, há pelo menos 3 mil casas entre 12 de janeiro e 26 de abril que vão ficar sem a televisão como a conhecemos até hoje.
Manuel Alegre, Portugal, repórter da RTP, a registar a indignação nas aldeias de xisto no interior do centro do país. Eduardo Carradeiro, da Anacom, não posso deixar de lhe perguntar primeiro se isto é exatamente assim e se há alguma hipótese de se instalarem estes retransmissores de TDT, de televisão digital, em sinal digital, de forma a evitar que as aldeias de xisto, por exemplo, tenham as tais parabólicas para receber via satélite o sinal digital. Desde o seguinte, a situação das aldeias de xisto foi-nos colocada pela primeira vez pela comunicação social esta semana, pela rádio. Mas nesse mesmo dia, e isto às 7 da manhã, ouvimos esta notícia e às 10 da manhã já tínhamos contactado os responsáveis pela entidade que gera estas aldeias de xisto. Vimos aqui um autarca dizer que é um presidente de junta que fala desde junho, no julho do assunto. O caso das aldeias de xisto, como digo, soubemos dele esta semana pela rádio. E imediatamente tomámos a iniciativa de contactar os responsáveis pela gestão dessas aldeias de xisto e está agendada uma reunião na próxima segunda-feira para tentar avaliar a situação, porque a informação que tem vindo a público sobre isto é contraditória. Se dizem que já se enterrou cabos, se forem cabos de televisão e se já se retiraram antenas do telhado, então provavelmente não há problema nenhum. Se há um problema vão avaliar para perceber. Mas com certeza nós não temos esse conhecimento e repare, há bocado estava a sugerir, parece que está tudo bem. Longe de mim sugerir que está tudo bem, ou que um processo deste se pode fazer... A questão que se coloca é que aquela é uma zona de sombra, ou seja, terá que ser via satélite o sinal, claro. Seguramente, mas se for o caso, porque como se sugere que já há cabos enterrados, no limite pode não acontecer nada, porque se calhar já existe uma forma de lá chegar o sinal, tem que se avaliar... Pode ser paga. Pode ser uma distribuição não, porque se existe, ouça, se já arranjaram uma solução, eu insisto, eu não sei qual é a situação de cada uma das 27, bem, vamos tentar saber, mas haverá seguramente muitas soluções. Já percebemos que vão avaliar. Seja como for. A minha dúvida é, o caderno de encargos assinado com a PT não devia contemplar este tipo de situações? Ouça, a variedade de situações possíveis é infinita. E por isso mesmo é que estes processos são processos participados, há consultas públicas e há todo um conjunto de preocupações de monitorização disto. Nós não dizemos que vai acontecer tudo como se nada acontecer, como se não houvesse migração. Claro que há uma migração. Em todos os países do mundo, quando houve migração, há perturbação. Temos que tentar que a perturbação seja a menor possível e durante um período mais... Mas está a contar com perturbação? Mas em nenhum caso do mundo isto se faz sem qualquer perturbação. Agora, o que há é um esforço e um trabalho de dezenas de pessoas ao longo de anos, com milhares de horas de trabalho, envolvendo muita gente, envolvendo muitos parceiros, envolvendo todo um esforço de comunicação tremendo, assegurando que 100% da população tem televisão gratuita, assegurando que existe um programa de subsidiação das populações mais carenciadas. Há toda uma preocupação permanente. Ismael Augusto, pergunto-lhe que custos é que teria o apagão analógico? É possível ainda adiar esse apagão? Bem, essa é uma pergunta que a Anacom terá que responder, mas eu acho difícil adiar o apagão. Adiar o apagão, estou a falar em 26 de abril. Desde logo porque não sobra espaço para o tal 4G que está anunciado para meados de março. Porque tendo havido um leilão que colocou aquelas frequências que constituem o chamado dividendo espectral, que por obrigação deixarão de estar afetas ao broadcast e passarão a estar afetas às comunicações móveis, tendo decorrido esse leilão, as frequências tendo sido atribuídas, significa que os canais onde se poderia desenvolver os tais multiplexes, aqueles que inicialmente eram os serviços pagos, neste momento já estão afetos às comunicações móveis e, portanto, significa que esses canais, que alguns estão a ser utilizados, se o apagão ultrapassasse 26 de abril, havia aqui um conflito entre quem foi ao leilão e venceu o leilão e vai pagar por isso e não poderia utilizar as frequências que, entretanto, adquiriu, cujo direito de utilização Eu também adquiriu. pergunto isto porque há uma deliberação, uma resolução do Conselho de Ministros de 2009 que dizia que a TDT a chegada da TDT impunha um período de transição que era obrigada na prática a haver uma simultaneidade entre o analógico e o digital. Exatamente. Isso não foi cumprido. Não houve. Foi cumprido. Essa simultaneidade... Nas zonas piloto? Não, em todo o território. A PT tem a rede concluída, desde finais de 2010. Portanto, significa que finais de 2011 cumpriu-se um ano de simulcast. Para as zonas piloto, esse ano já tinha sido cumprido. A PT depois fez acréscimos à rede, acrescentou a rede terrestre, além dos 87,5%, portanto aos 90%, cuja informação tem, é a informação que está correta, creio que é 91%, que a PT neste momento cobra. Posteriormente à data de 2010, mas a cobertura que estava definida estava garantida em 2010. Deixe-me ouvir também o Tito Rodrigues para lhe perguntar se vê necessidade
de adiar este apagão analógico para que estes problemas, que supostamente a DECO identifica, sejam resolvidos? Eu quase que lhe respondi a isso, que seria o que a DECO está interessado sobretudo na resolução destes problemas. Se me dissesse que, se eu lhe dissesse aliás que a solução passaria provavelmente pela criação de uma máquina do tempo para voltarmos a janeiro de 2008 e fazermos este processo todo de novo, não estaria aqui a ser demagogo. A verdade é que nos Estados Unidos, em janeiro de 2009, o presidente Barack Obama, recém-impulsado na altura, definiu, aliás, em função dos 7% da população que não estavam preparadas para essa migração nos Estados Unidos, definiu exatamente a possibilidade de adiamento, que foi concedida na altura pelo Senado, de fevereiro até junho desse ano, e no fundo minimizando com o reforço de campanhas, com um maior esclarecimento daquilo que seriam as condições de subsidiação, porque é isso que está aqui em causa, e a DECO, há 2 anos atrás, enviou uma carta para a ANACOM onde fossem definidas as condições, os critérios de subsidiação, que acabaram por ser definidos apenas em março de 2011. Portanto, é todo este processo que, no final, e não obstante aquilo que foram os ganhos da experiência dos outros países europeus, não retiramos e, portanto, a situação acaba por ser até mais prejudicial para o consumidor, que fica, aliás, em palpos de aranha, sabendo que dia 12 de janeiro provavelmente vai ficar sem televisão. Sérgio, qual seria o pior, adiar ou avançarmos no modelo em que temos e tentar melhorá-lo? Certamente avançar no modelo que temos. É preciso pensar que a televisão digital terrestre é uma questão social, ela não é somente uma questão econômica e técnica. E se a população está a ser prejudicada pelo modelo, adia-se então e faça um modelo mais adequado à população. Ao modelo mais adequado ao que os portugueses merecem. Mas, portanto, o que está a defender é anular o que estamos em vigor e trabalhar tudo de novo? Não, eu acredito que dá para alterar esse modelo. Melhorar este modelo? Acho que dá para melhorar. Fecho consigo, muito rapidamente, e dou-lhe 10 segundos porque não temos mais tempo, vamos a tempo de adiar, de melhorar isto? Penso que não se ganha nada com isso, não estamos nessa altura a tomar a decisão de adiar, como é evidente. E, portanto, recusa liminarmente essa hipótese? Não há qualquer razão que justifique fazer qualquer adiamento e há restrições, como explicou o engenheiro Augusto, muito sérias a fazer isso. E não vimos que isso trouxesse nada de novo, porque se é difícil para agora os cidadãos mudarem, daqui a 6 meses, daqui a 3, daqui a 4, a situação económica do país será exatamente a mesma e o problema manter-se-ia. Por isso não vimos qualquer benefício em fazer esse adiamento. Espero ter ajudado, pelo menos, ao esclarecimento dos espectadores em casa. A todos agradeço o facto de terem vindo a este especial de informação. Está debatido o essencial sobre a chegada da TDT a Portugal. Muito mais se há a discutir nos próximos dias. Cá estaremos para seguir os próximos passos. Boa noite e obrigado por ter estado desse lado. There are rich teams and